Oi gente, eu sou o Leonardo e bem-vindos de volta ao quadro de filmes de youtubers. E hoje eu vou estar aqui para falar sobre o filme A Forca 2, como a gente tinha prometido lá no nosso vídeo falando sobre o filme da Forca. Hoje eu vou falar sobre a continuação que ninguém conhece e é melhor nem ter conhecido mesmo, porque o filme é horroroso. Mas antes de começar a falar sobre essa pérola aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante o nosso canal aqui, mostrando que vocês estão gostando do canal e também estão gostando do nosso conteúdo. E também não esquece de mandar aqui nos comentários alguma recomendação de algum filme, série, alguma coisa que queira que a gente fale, que provavelmente a gente faça um vídeo ou um podcast sobre isso. Como eu vou falar do filme da Forca 2, eu altamente recomendo vocês assistirem o nosso vídeo falando sobre a Forca 1, para vocês entenderem um pouco mais sobre a história, que é meio nula, mas é importante, porque eu vou fazer algumas referências aqui durante o vídeo. Mas deixa de enrolação e bora pro vídeo. O filme começa apresentando uma jovem que ela passou por uma universidade de artes cênicas e ela tá muito ansiosa para apresentar sua primeira peça. E aí, para ficar mais perto da universidade, ela decide se mudar junto com a irmã dela que faz moda. Vocês vão entender por que isso é importante. E é muito bom mencionar que a nossa protagonista é interpretada pela mesma atriz que fez a vilã do filme Eu Compartilho, Eu Gosto, Eu Sigo, que eu já trouxe aqui pro quadro de filmes de youtubers. Dessa vez aqui ela vai interpretar uma youtuber que ela tem um canal de daily vlog que ela fala sobre a vida dela no geral. Só que aí nos primeiros dias da faculdade ela vai lá e tenta fazer uma apresentação na frente de todo mundo, só que ela falha miseravelmente na frente do crush também, que é o Zac Efron da 12 de outubro. Ele fica meio decepcionado e até sai da porta do teatro. Só que no mesmo dia ela recebe uma mensagem de um fã no inbox dela, falando pra ela fazer um novo desafio, já que o canal dela tá flopado e que não tá conseguindo tanta view como ela gostaria. E ela vai ver do que se trata esse tal de vídeo aí, que é um grupo de youtubers que eles leram a cartilha lá do primeiro filme, falando sobre a peça do negócio, que tipo, tem todas as falas, é um mini roteirinho. E aí quando eles leem isso, acontece um monte de coisa paranormal e todos acabam morrendo na história. Inclusive essa cena aparece lá no início do filme e a gente não começa a entender nada, mas é muito ruim também, porque aparece até uma gangorra jogando uma corrente no pescoço do cara e matando ele enforcado. Não faz o menor sentido, é horroroso. E depois de ver a bagatela de views que aquele grupo de youtubers conseguiu, ela vai lá e tá decidida a fazer o desafio de ler a cartilha do The Gallows, que é o nome da peça do primeiro filme também. Só que durante o vídeo não acontece nada e ela sai lá pra peça e ela começa a apresentar esse trecho da peça lá na faculdade dela. Só que aí o pessoal começa a ficar incrédulo porque ela começa a atuar muito bem, inclusive até meio que chorar, fazer um negócio, uma frase meio depressiva lá durante a peça. E o pessoal simplesmente adora. E aí eles decidem que ela vai ser a principal da peça, o que não faz o menor sentido, porque um dia foi um fiasco e o outro que ela começou a falar uns negócios depressivos, ela simplesmente ganhou o papel. Mas aí depois, olhando no celular dela, começa a receber umas notificações de um pessoal que estava assistindo o vídeo dela do desafio e eles começam a falar que aconteceu algumas coisas na casa dela e quando ela vai assistir o vídeo, ela percebe que o criado mudo dela se mexeu e ela fica em choque falando, caralho, eu preciso fazer isso aqui de novo porque tá dando view. E ela vai lá e repete, só que ela começa a ter alguns lapsos de memória e não consegue lembrar do que aconteceu nos vídeos. E também ela começa a acompanhar a youtuber lá do primeiro vídeo que a gente viu, dela passando meio mal, com algumas cicatrizes no pescoço, que a gente vai ver que é tipo uma marca que o cara tá dando nela. E durante a apresentação dela, ela conseguiu conquistar o crush que chamou ela pra sair, e eles vão lá numa festa que tem, e eles vão lá na casa da árvore, que é uma cena muito estranha, na verdade, porque quando eles estão meio que conversando lá, ela começa meio que enforcar o moleque quando tá beijando ele, e aí acontece uma cena que é um jumpscare que é horroroso, que é quando o chão da casa da árvore quebra e o cara ele cai junto, só que aí aparece o nosso querido assassino, o cara da forca, o Charlie, pra dar um susto na câmera, exatamente, não na gente. E se já tá tão ruim assim, nada pode piorar, mas pode sim, obviamente, é o filme da Forca 2, porque quando a gente vai acompanhar a irmã dela na casa dela, ela começa a ver um monte de manequim, né, porque ela faz moda e ela tem um monte de manequim em casa, ela começa a ver a luz monocromática do nosso assassino que vai chegando perto dela, e quando ela vê um manequim parado com um saco na cabeça, que nem o nosso assassino, ela vai tirar, e nesse momento acontece um crime porque eles tentam dar um susto com uma animação estranha de um espírito que não foi mencionado no filme, que não faz o menor sentido tá lá. Parece que eles compraram a arte de uma criatura na internet e queriam usar de qualquer jeito e decidiram usar nesse filme aqui. Eu vou deixar aqui na tela mostrando a criatura que não é nem o Charlie nem outra criatura que a gente tá acostumado a ver. E também nesse momento a irmã da nossa protagonista ela acaba sendo morta com uma fita métrica, obviamente enforcada, né? E aí nesse momento, obviamente, a nossa protagonista ela fica em choque e ela vai lá conversar com o nosso crush. Só que nesse meio tempo ela recebe uma mensagem daquele anônimo que tinha pedido pra ela fazer o desafio. Ele já tinha dado umas ameaças nela e ele vai lá e manda uma foto de uma forca no meio da floresta, mostrando que aquele ali seria o destino dela e também do namorado dela, e ela fica meio em choque. E aí corta a cena e aparece o Zac Efron da 12 de outubro lendo um site, mostrando toda a história que aconteceu lá no primeiro filme da Forca, porque as filmagens que aconteceram no primeiro filme, obviamente, caíram na internet e todo mundo começou a aprender um pouco mais sobre a lenda do Charlie. Eles criaram, inclusive, até uma lore por cima disso. Só que não dura por muito tempo essa tensão, porque os dois, eles acabam sendo meio presos e sequestrados por meio da floresta, como aquele anônimo tinha comentado, e aí os dois são postos na forca, e aí o Zac Efron, ele vai lá e faz aquele discurso
discurso de, porra, eu fiz a merda, eu tenho que fazer essas coisas, eu tenho que pagar por isso aí. Você não tem nenhuma culpa por isso. E aí ele acaba sendo enforcado e morto. Surpreendente até. Mas também, depois de ouvindo o discurso dele, a gente pensa, beleza, né, a menina vai se safar. Só que simplesmente não. O pessoal fala foda-se e também mata ela, enforcada. Inclusive, nesse momento, quem puxa a alavanca lá é o próprio Charlie Chaplin, mostrando que meio que o Anônimo conseguiu invocar ele pra fazer lá as coisas. Só que aí, obviamente, um filme de qualidade excelente como esse aqui, ele não poderia terminar sem um plot twist, porque começam a sair pessoas das árvores lá, como se fosse meio que um culto, esperando pra aquilo que tivesse acontecido. E eles tiram o saco da cabeça, revelando que eles são parte da família e também dos amigos da escola dela, mostrando que todo mundo queria ver a morte dela junto com aquele cara ali. Só que não dura muito tempo esse pensamento, porque o Zac Efron, ele simplesmente levanta da corda e ele é revelado como se fosse o grande assassino anônimo disso aí, porque ele vai em direção à câmera que tá filmando ali, que a gente não viu e não é mostrada, e ele fala lá que ele fez o desafio do Charlie perfeito. E aí é mostrado que naquele momento lá que ele tava estudando, ele tava, tipo, se preparando pra fazer um desafio melhor do que todo mundo. E esse final do filme é simplesmente muito broxa, porque na vez que eu fui reassistir esse filme aqui, porque eu tive que assistir de novo pra fazer esse vídeo aqui, eu percebi que ele é muito pior do que eu imaginava. Eu fui assistir o filme da Forca 2 antes de assistir o primeiro filme, então isso me deixou um pouco mais confuso no filme. Falei, beleza, né, talvez eu consiga entender um pouco, mas reassistindo o filme da Forca 1 e depois assistindo o 2, eu consegui perceber que os dois são horrorosos, e o 2 ele consegue ser até pior do que o primeiro. Inclusive, só pra deixar claro aqui, eu assisti o filme da Forca 2 só porque na sinopse tava mostrando que tinha youtuber. Me julguem. O filme é horroroso, a direção que eu pensei que ela iria se salvar um pouco mais, ela não consegue, ela tenta até usar a luz monocromática novamente, só que sai uma tentativa muito porca, e também ela tenta exagerar pra caralho nos jumpscares que são horrorosos, como eu tinha comentado daquela cena do espírito que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é, porque não é explicado, e pra piorar, o roteiro do filme é muito porco, e até parece que eu rushei um pouco aqui pra falar, mas simplesmente o filme é um vazio completo. Inclusive a menina que tava com a marca no pescoço que eu comentei, que ela tinha feito o desafio com os amigos dela, ela acaba sendo morta pelo próprio Charlie numa live stream lá, que ela começa a conversar com a nossa protagonista, e é simplesmente horrorosa a cena também. Então o filme ele não consegue se salvar de jeito nenhum, ele tenta apresentar personagens, ele tenta fazer a gente ficar comovido com aquele casal ali, torcer pra eles, só que simplesmente o Zac Efron ele não consegue atuar. Eu não sei se é culpa do ator ou é da direção mesmo, porque o cara ele é simplesmente uma pedra e não dá vontade de acompanhar esse casal, porque eles são simplesmente horrorosos juntos. A menina protagonista ela até tenta ali, tipo, se esforçar bastante pra fazer o filme ficar bom, só que simplesmente não dá. Ela sabe atuar o básico ali, só que, cara, não dá pra, tipo, jogar um roteiro merda e um diretor assim pra ela tentar salvar o filme. Não consegue, né, obviamente. E diferentemente do primeiro filme, a Forca 2 ele usa bastante do CGI ao invés dos efeitos práticos, como até acontece um pouco no primeiro filme. E esse aqui ele tenta usar bastante o CGI, que fica horroroso, como as cenas que acontecem lá na Casa da Árvore. E também o susto do espírito anônimo lá, que é feito totalmente no CGI, não tem nada de prático, e sai um resultado muito péssimo. Então, pra mim, a Forca 2, ela recebe uma nota de meio botão do YouTube de 5. Eu já justifiquei meus motivos aqui pra não ter gostado do filme, mas provavelmente vocês também concordam comigo se vocês já assistiram. E já aproveitando e falando sobre o nosso ranking de filmes de youtubers, o filme da Forca 2 ele se localiza na última posição, ultrapassando também o Manicômio e se tornando o pior filme de youtuber que eu já assisti e trouxe aqui pro canal. E lembrando também, se tiver alguma sugestão de filme de youtuber ou também filme slasher pro quadro do Luigi, manda aqui nos comentários que muito provavelmente a gente faça um vídeo sobre isso. Mas então é isso, muito obrigado. Se você já teve o desprazer de assistir esse filme aqui, manda lá nos comentários a sua opinião. Ou também, se você discorda de mim e acha que esse filme aqui é uma obra-prima, também manda nos comentários que eu vou discordar de você. Lembrando também de você seguir a gente na nossa rede social do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. Lembrando também de você seguir o nosso canal aqui no YouTube, que é muito importante, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. E também tá passando aqui do meu lado o meu Instagram e o Twitter, e o Letterboxd aqui do lado também, que eu vou lá catalogar os filmes que eu já assisti e também dar uma nota, fazer uma crítica rapidinha ali. Então, se você tiver interesse em saber quais filmes eu tô assistindo, ou também se você quiser recomendar algum por lá, me segue lá que tá muito legal. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, tchau, tchau.